High School DxD é um anime que tem uma reputação, né? Tem uma reputação. Quando você fala dele, todo mundo lembra logo, opa, eti. Inclusive, quando me foi recomendado pra assistir, é porque ele é eti. Ele não faz questão nenhuma de esconder isso, só que ele tem uns sistemas aqui muito bem construídos, até mesmo para um Battle Shonen, que normalmente é um estilo de anime que é mais de boinha, que não se preocupa muito com como as coisas são construídas, né? E algumas dessas coisas aí têm até mesmo inspiração em demonologia. Moshi, porra! Eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C, então sim, hoje falaremos sobre High School DxD. Finalmente eu vou trazer High School DxD aqui nesse canal, porque assim, ele já foi me indicado para assistir há um bom tempo, né? Eu já era para ter assistido, inclusive eu assisti o primeiro episódio algumas vezes, porque sabe, eu tenho uma coisa que acontece muito comigo, que eu faço um ensaio para assistir os animes, e aí eu assisto o primeiro episódio, e aí, dependendo de como as coisas estão funcionando na minha vida, eu assisto o resto, né? E beleza. Só que se acontece alguma coisa e eu não consigo continuar assistindo, eu sempre volto do primeiro episódio. Então, isso aconteceu com High School DxD. Eu tinha assistido o primeiro episódio algumas vezes, eu acho que umas 3 vezes, até que finalmente eu consegui dar continuidade ao anime. Então, vamos lá. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma estrutura um pouco parecida com o que eu fiz em Monster Musume. Eu vou dar o meu review aqui, falar sobre o anime de fato, e depois eu vou trazer algumas coisas relacionadas a aspectos do anime que vão dar uma incrementada na simbologia das coisas que se passam dentro da história, beleza? Vamos lá. High School DxD, ele é baseado no mangá de mesmo nome, e ele saiu lá em 2012 durante a temporada de inverno. No My Anime List ele está com a nota de 7.31, o que é uma ótima nota, tá? No 7.31 eu acho uma boa nota. E aí vamos lá, né? Vamos fazer aquela coisinha de que eu faço sempre, que é ler a sinopse do anime, e aí vamos discorrer um pouquinho em cima disso. Issei Yodu, um estudante do ensino médio, é um pervertido comum que não faz nada de produtivo com a vida, passando tempo espiando mulheres e sonhando em ter seu próprio harém. As coisas parecem melhorar para Issei quando uma linda garota o convida para um encontro, embora ela se revele um anjo caído que o mata brutalmente. Isso não é spoiler, isso acontece logo no primeiro episódio. No entanto, ele ganha uma segunda chance quando a bela aluna do último ano, Rias Gremory, uma demônio de elite, o revive como seu servo, recrutando Issei para o clube de pesquisa oculta da escola. Ajustando-se lentamente à sua nova vida, Issei precisa treinar e lutar para sobreviver no violento mundo dos anjos e demônios. Cada nova aventura leva a muitos momentos hilários e picantes com seus novos companheiros, enquanto ele mantém sua nova vida em segredo de seus amigos e familiares em High School DxD. Bom, aqui a gente já fala um pouco, né, de que acontece, que é muito engraçado que logo no início o Issei mostra exatamente que ele é um pervertidão. Ele não esconde isso, High School DxD não esconde em momento nenhum, inclusive ressalta algumas vezes que o Issei é um pervertido, beleza? E aí, acontece, né, essa menina que encontra com ele é uma demônio, na verdade é um anjo caído, e ela não escolhe ele por acaso, tá? O Issei, ele é escolhido por conta de uma especificidade que ele tem. Ele é uma pessoa especial e ela o mata. É porque ela foi enviada para fazer isso. E ele todo iludido, tadinho. Dá pra sentir um pouquinho de pena do Issei, porque primeira namorada dele, a menina que vira namorada dele, todo apaixonadinho, mesmo, tipo, ele nem conhecia a garota. E aí, Arias, ele já tinha visto Arias, ele já conhecia, ele, né, ficava meio assim, tipo, puta, bonita pra caraca. Então, assim, ele já conhecia e ela vê ali que ele tava, né, indo, que já tava quase, já sem como trazer de volta, ela vai e revive ele e faz com que ele se torne um de seus peões, né? Então, assim, uma coisa que é apresentada bem no início é que ele se torna servo da Arias por conta de que ela ressuscitou ele, né? Meio que foi uma troca. Olha, te ressuscitei, agora você é meu servo, você vai me atender. Óbvio que ele não se importa com isso, não é mesmo? Porque é a menina mais bonita da escola,
a mais gata, a mais gostosona, a mais da escola. É óbvio, se deixasse ela pedir pra ele se estirar no chão pra ela passar em cima, ele tava fazendo isso, tá ligado? Então, assim, ele obviamente aceita. E ao longo dos episódios, vai mostrando ali algumas coisas se desenrolando. Eu sinto que tem uns 4 arcos diferentes nessa primeira temporada, porque nós temos essa parte de que ele tá se acostumando ali, ele descobre que ele tem poderes, e aí tem essa parte da revelação das coisas, né, que ele luta com esses anjos caídos, e tem aí a entrada de uma outra personagem que é da igreja, que tem a ver com esses anjos caídos, e aí depois tem o arco do treinamento, então tem alguns mini arcos dentro desse primeiro episódio, dessa primeira temporada. Então eu sinto que, pelo menos, dessa primeira temporada, nós temos vários blocos, vários arcos bem fechadinhos e bem construídos, sabe? E assim, eu particularmente não estava dando nada pra esse anime. Eu gostei muito, 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 muito. E até mesmo o eti aqui, eu não acho que ele seja 100% de graça. Então, eu gosto bastante do eti de High School D&D também. Eu gostei. Esse anime, ele na minha opinião, mescla bem o eti com uma história bem construída. Porque a gente acaba se interessando bastante também pela história. E por ela ser um pouquinho mais complexa, por ela trazer alguns elementos de hierarquia e a gente entender do negócio das famílias e que cada família tem seu grupo específico, sabe? Eu achei isso muito legal. Então, de fato, eu gostei muito mais de High School D&D do que eu estava antecipando. Eu fui pra assistir um eti e saí assistindo um anime com uma história muito legal. E aí, como eu falei, ele tem uma estrutura muito legal e tudo mais, só que essa estrutura não nasceu do nada. E eu queria falar sobre 2 aspectos principais aqui do anime, que foram 2 coisas que eu gostei muito, que são o sistema de xadrez e os demônios. Então vamos começar aqui com essa parte do xadrez, que são as Evil Pieces. Aqui nos é explicado que a Rias, ela tem as suas peças de xadrez. Então, meio que cada demônio tem 15 peças, que são o rei, a rainha, 2 bispos, 2 torres, 2 cavalos e 8 peões. Tá faltando? 2 bispos, 2 torres, tá certo. Tem muito tempo que eu não jogo xadrez, às vezes perco aí quais são as peças, mas no total são 15 peças, né? E aí, cada um desses demônios, ele acaba escolhendo essas pessoas, né? Vamos dizer assim. E aí, como que se dá essa escolha das peças? Eles acabam pegando pessoas, né? É o mesmo caso que aconteceu com o Issei, né? O Issei tava ali, morreu, a Arias foi lá e ressuscitou ele. E aí, quando ela ressuscitou ele, ela gastou a peça do peão. Então, ela pode escolher ali, né? A peça que ela vai sacrificar, vamos dizer assim, que ela vai designar pra pessoa que tá sendo ressuscitada. E essa peça diz também qual vai ser a função dele dentro do grupo do demônio. Aqui no caso do Issei, a Rias Gremory, ela acabou usando 8 peões para poder ressuscitar a criatura. Então, ela botou muita fé no Issei. Ela gastou todos os peões nele. E aí, essas Evil Pieces aí foram criadas pelo Ajuga Beelzebub depois que aconteceu a Grande Guerra, porque aconteceu uma grande guerra ali na história e que muitos demônios foram aniquilados. Então, o sistema funciona assim, né? Morreu, aí o demônio vai lá ver se você vale a pena ou não e ele investe em você uma das peças. Vale lembrar, obviamente, que a peça da rainha é a peça mais forte entre as peças do xadrez, e os peões, eles são meio que os soldadinhos ali. Só que os peões, isso inclusive dentro das regras do xadrez, tá? Eles podem pegar os poderes, vamos dizer assim, das outras peças. Tipo assim, se isso dentro do xadrez, eu lembro de quando eu jogava, né? Quando eu joguei, quando você pode escolher pegar um peão e trocar ele por uma peça, sabe? Tipo assim, eu vou trocar o meu peão
leão agora vai ter os movimentos do cavalo, vamos supor. Tem como fazer isso no xadrez. Eu só não lembro como que é a regra desse rolê aí, mas eu sei que tem como. Então aqui também acontece a mesma coisa. Os peões, eles podem ter os poderes de alguma outra peça dentro ali do esquadrão. E aí essas evil pieces aí, elas foram criadas pelo Beelzebub, né, quando aconteceu uma grande guerra lá e que teve um monte de demônio que acabou sendo aniquilado. Então, assim, diminuiu a quantidade de demônio lá, eles precisaram dar um jeito pra poder ter demônio de volta do lado deles pra usar, né, pra fazer, enfim, as guerras deles entre eles lá. E meio que o conceito central aí das evil pieces é o lance do pacto, né? Você entrega alguma coisa, que no caso aqui é a sua existência, a sua identidade, a sua lealdade, e aí, em troca, você recebe sua vida de volta, vamos dizer assim, e recebe poder também. E aí, dentro da literatura ocidental, a gente pode chamar isso aí de pacto fáustico. O pacto demoníaco como um mito começou a ser visto a partir da história do médico e alquimista Johannes Georg Faust, que viveu entre 1480 e 1540, então já sabe que é um negócio um bocadinho antigo. Esse médico aí teria vendido a alma dele ao demônio, né, em troca de conhecimento e poder. E aí nesse mito surgiram obras como A Trágica História do Dr. Fausto, de Christopher Marlowe em 1592, e O Fausto de Johann Wolfgang von Goethe em 1829. Essa primeira versão aí meio que conta essa história desse alquimista mesmo, né? Que ele queria poder em conhecimento e vendeu a alma dele ao diabo. Só que o de Goethe, ele trouxe uma outra coisa. Esse Fausto aqui, ele não afirma nenhum pacto sem antes botar uma condicional. Ele só entregaria sua alma para o inferno se ele estivesse satisfeito com as coisas que ele recebeu. E aí você pensa no Issei, né? Ele foi lá, morreu, Arias pegou e ressuscitou a criatura. Ele não vendeu a alma, ele trocou a sua existência pelo poder que ele recebeu. E na verdade não foi bem de bom grado, né? Porque ele não estava esperando morrer, muito menos ser ressuscitado, mas tá lá. Então assim, a gente vê que tem toda essa transação do pacto fáustico, só que ela foi adaptada para o contexto do anime, obviamente. E a principal diferença aqui é que na literatura a coisa é toda muito trágica, sabe? É tipo como se fosse o fim de tudo. Só que aqui no anime a gente vê que ao invés de ser o fim, é o início de uma nova jornada, porque no caso do Issei, ele ganhou uma nova chance, ele ganhou poderes, ele ganhou praticamente uma namorada e uma irmã mais nova que quer ser namorada, enfim. E aí a outra parte que eu gosto muito daqui de High School D&D é a parte demoníaca da parada, e a gente vê que na verdade ela tem também um embasamento, vamos dizer assim, na literatura. A gente tem Bael, Gremory, Citri, esses nomes todos, eles estão inseridos em um negócio chamado Ars Goetia. Essa aí é a seção mais conhecida do Lemegeton, que é a chave menor de Salomão, que é um grimório de magia cerimonial compilado no século 17. Então é próximo até ali do que a gente estava falando ali do Pacto Fáustico. O Pacto Fáustico foi... As histórias foram ali mais ou menos do século XVI, né? Aqui, o Lemegeton é do século XVII. Ele cataloga e descreve detalhadamente cerca de 72 demônios, que são ali divididos entre duques, rei, príncipes, marqueses, cavaleiros e por aí vai. E cada um deles tem sigilos exclusivos e também seus próprios poderes. E aí vamos lá, né? Algumas das famílias que nós temos aqui sendo apresentadas em High School D&D. Nós temos Bael, e Bael é o primeiro espírito da Goetia. Ele é um rei que governa no leste, e o seu nome representa dono ou senhor. Ele reina sobre 66 legiões demoníacas, e seu poder principal é tornar invisível quem o invoca. Nos Grimórios, Bael é a figura mais poderosa, e dentro de High School D&D, ela é a família mais poderosa também. E aí nós temos Gremory, da família da Rias Gremory, né? Que é a quinta
56ª entidade do Ars Goetia. E como eu falei, são 72, né? Então vamos lá. Essa aí é uma duquesa que governa os tesouros ocultos, o amor das mulheres e a adivinhação. Ela aparece uma mulher, a aparência dela é de uma mulher super formosona e tal. Ela tem a coroa de uma duquesa amarrada na cintura e ela é vista em cima de um camelo, o que é uma coisa meio diferentona. E aí a gente olha pra Rias, né, que é uma mulher com puta poder, né, tipo, principalmente um poder bem feminino, vamos dizer assim, e ela tem o poder da destruição. E aí, né, a gente vê que ela é sempre descrita como a mulher mais bonita da escola e tudo mais, então a gente consegue fazer a relação aí da duquesa, né, Gremory, por conta dos tesouros ocultos e tudo mais, a beleza, aquela beleza ali e tudo mais, enfim. Então, a duquesa Gremory do Ars Goetia tem super a ver com a Rias Gremory. E nós temos Citri, né, que é um grande príncipe do inferno também, e que reina sobre 60 legiões de demônios. Ele causa nos homens o amor pelas mulheres e também o contrário. Ele é quase que um cupido ali no negócio. E pode fazer as pessoas se revelarem nuas, se assim desejar. Então ele também é pervertidinho. Ele normalmente é representado como um rosto de leopardo e as asas de um grifo, que no caso seria tipo umas asas de águia, sabe? Mas, sob o comando do conjurador dele, ele pode se tornar um belíssimo homem. Aqui em High School D&D, a família é liderada pela Sona Citri, que é a presidente do conselho. Inclusive, ela foi a responsável por transmitir lá a parte da treta toda lá que a Rias teve com o futuro não noivo dela. E ali ela é uma figura fria e calculista e também muito bela, obviamente, porque todas as mulheres aqui de High School D&D são belíssimas. Tá que tem umas ali que são meio problemáticas, né? Uma parada meio muito jovem, talvez, mas vamos lá. E aí uma coisa curiosa é que não necessariamente esses demônios são figuras malignas, tá? No sentido tradicional ali. Muitas vezes eles são mesmo traçados como anjos caídos, antigas divindades que foram demonizadas pelo cristianismo, que a gente sabe muito bem que na história do cristianismo isso aconteceu pra caramba, né? E aqui em High School D&D eles usam justamente essa parte, porque os demônios em si, eles são colocados como aristocratas, eles fazem parte de uma parada muito certinha, eles têm seu próprio código de honra, tem as disputas políticas e o caramba ali dentro. Então a gente já vê que eles pegaram um outro sentido da demonologia, vamos dizer assim, dentro dos demônios, né? E assim, eu acho muito legal quando eu faço essas pesquisas e faço essas relações, porque eu sinto que aprofunda um pouco e nos ajuda a entender certas coisas dentro do anime também. Eu já falei isso em alguns outros vídeos, porque aqui acaba que a gente entende até mesmo o porquê que cada personagem é de um jeito, sabe? Principalmente esse negócio dos demônios, né? Eu lembro que eu tinha baixado pra eu poder ler o dicionário dos demônios do Dark Side Books, né? E porque eu gosto muito de pesquisar essas coisas, sabe? Eu já li muita coisa a respeito e aí eu gosto de fazer essas relações, assim, e saber um pouco mais de como que essas estruturas funcionam fora e conseguir fazer relação dentro do anime, acaba transformando o anime, pra mim, em uma coisa ainda mais interessante e ainda mais rica. Mostra que tem até mais valor naquilo que eu assisti. Então não foram apenas ali tetas e bundas jogadas na minha cara, mas nós temos coisas com fundamentalismo ali em algum lugar, sabe? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já assistiu High School D&D? Sabia de todas essas curiosidades que eu trouxe aqui no vídeo? Deixa aqui nos comentários. Vamos conversando a respeito. E se você não assistiu High School D&D ainda, assiste. Assiste que vai valer a pena. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.